Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Estou te convidando para mais uma etapa dessa jornada de introdução à política que a gente está fazendo. Fizemos uma primeira conversa trabalhando a ideia de política para os gregos, o surgimento da democracia, depois passeamos um pouco pela ideia do rei filósofo de Platão, e hoje a gente convida a conhecer as bases da política de Aristóteles, a ideia da politeia, do animal político do homem e como o homem vive em sociedade. Se você quiser fazer essa jornada comigo, bora filosofar. É interessante vocês pensarem e perceberem que o Aristóteles, embora seja discípulo de Platão, ele é um grande crítico do pensamento do Platão. Ele não concorda com muitas coisas que Platão vai dizer. A ideia de Platão sobre política é negada por Aristóteles. E aí ele vai propor o caminho dele de política. Para eu apresentar para vocês o caminho do Aristóteles de política, eu preciso só retomar uma parte de Platão. Platão, gente, ele é um idealista da política. Nós chamamos Platão de idealista. Por que idealista? Porque ele idealiza uma política perfeita, ele supõe a perfeição da política, ele entende uma política perfeita e fala, olha, pratiquem. Chamamos Platão de idealista porque a tese política de Platão é um modelo ideal. Que modelo ideal é esse? O rei filósofo. A ideia do rei filósofo de Platão é ser o modelo perfeito de política. Aristóteles não. Aristóteles, ele já parte de um realismo político. O que é o realismo? O realismo é o seguinte, eu vou entender como que as pessoas vivem, eu vou perceber a conduta das pessoas, eu vou ver como é o homem, e a partir do momento em que eu entendi as pessoas, a partir do momento que eu entendi como é o homem, aí eu proponho a minha política. Então, a primeira grande crítica que Aristóteles faz a Platão é essa. Platão é um idealista, a ideia do rei filósofo. Olha, todos os modelos políticos fracassaram, lembra da aula anterior? Todos os modelos políticos se degeneraram. A timocracia, a aristocracia, a democracia, a tirania, todos eles se degeneraram e a solução é o modelo ideal. A solução é o modelo ideal. E esse modelo ideal, Platão chamou para nós de rei filósofo. Então, quando Platão propõe para a sociedade grega aquela tese dele do rei filósofo, cabe aos reis que sejam filósofos e cabe aos filósofos que sejam reis, a comunidade grega vai falar, a tendência vai falar, não dá certo, vamos continuar do jeito que está. Já Aristóteles, ele vai para um outro caminho. E qual é o caminho de Aristóteles? O realismo. É entender as possibilidades de governo e, tendo entendido essas possibilidades, propor. Vamos para a aula. Bom, vamos entender a política de Aristóteles, então. Partindo da introdução, realista. Então, quando ele parte de um realismo, ele vai falar, olha, o Platão estava errado com a tese dele do rei filósofo. Porque o rei filósofo é o modelo ideal. Entendam, pessoal. Para Platão, existe uma única forma de governo. Para Platão, existe uma única estrutura de governo. E essa forma de governo é a ideia do rei filósofo. Tudo que não for pelo filósofo não vai ter justiça. Lembra? A república, ela propõe a justiça, o modelo ideal de Platão é um modelo justo, onde a gente viva a justiça, e, segundo Platão, essa justiça, ela só é alcançada se nós colocarmos filósofos para nos governar. Se eu colocar um militar para me governar, não vai dar certo. Se eu colocar um comerciante para me governar, não vai dar certo. Se eu colocar um agricultor para me governar, não vai dar certo. Se eu colocar um guardião para me governar, não vai dar certo. Só vai dar certo, eu só vou alcançar a justiça se eu for governado por filósofos. Então, Platão apresentou para nós na última aula uma única possibilidade de governo: o rei filósofo. Aristóteles vai dizer, não. Na verdade, para Aristóteles, existem 3 possibilidades de governo.
E todas elas são reais, não são ideais. Não é como o rei filósofo que parte de um ideal político. Não. As três possibilidades que Aristóteles vai apresentar, elas são possibilidades reais, possíveis de ser vivenciadas. E que não necessariamente ela vai ser feita por um filósofo. Daqui a pouco eu vou trabalhar com vocês uma frase bem interessante de Aristóteles, que ele fala, olha, o homem é um animal político. Entendam, está na nossa natureza fazer política. Está na raiz do homem fazer política. Não só dos filósofos, mas de todos os homens. Porque os homens nasceram para viver em sociedade. É natural a nós a organização da sociedade. Então não tem necessidade de só filósofos nos governar. Então, nesse momento, Aristóteles está criticando de forma direta a tese do rei filósofo Platão. Tá? Porque existem possibilidades reais. Não há só uma possibilidade ideal. E como que seriam essas possibilidades, segundo Aristóteles? Por exemplo, você pode viver numa cidade onde só um governa. Ok. A sua república, a sua cidade, ela pode ser governada por uma pessoa só. Lembra que lá atrás, no Platão, ele chamou isso de tirania. Um só governar. E a tirania não leva à justiça. Por isso ela se degenerou. Para o Aristóteles, não, para. Você pode sim ser governado por um só. Desde que você seja governado por uma monarquia. Porque a monarquia, ela é positiva. Pessoal, a monarquia, ela, segundo Aristóteles, é positiva porque ela busca o bem comum. O rei que governa, governa com uma virtude que nos leva a um bem supremo. Então, tudo bem, você vive numa cidade, numa polis, que é governada por uma única pessoa, ok. Que seja uma monarquia. E cabe aos cidadãos, presta atenção no que eu estou dizendo, cabe aos cidadãos fiscalizar essa monarquia, para não deixar que essa monarquia se degenere e vire uma tirania, porque tirania é negativa. O rei tirano governa para o benefício próprio. O rei tirano, ele não governa para todos, ele governa para si. Entendam, o Platão já atrás nos disse que a tirania ela já está degenerada, ela é impossível ser governada por um só. O Aristóteles está dizendo, não, calma, não é assim. É possível ser governado por um só. E cabe aos cidadãos, que são animais políticos, fiscalizar o rei, o monarca, para que ele não se torne um tirano. Esse rei não necessariamente tem que ser filósofo, ele tem que ser uma pessoa comum, porque nós somos animais políticos. Estamos aptos a viver em sociedade. Esse rei pode ser qualquer cidadão. E aquela sociedade, ela deve cuidar para que essa monarquia não se torne uma tirania. Qual que é a diferença da monarquia para a tirania? A monarquia se governa pelo bem comum. A tirania governa para o benefício próprio do rei. Então, gente, a sociedade governada por um, ela é real, ela não é ideal. Esse foi o erro do Platão, segundo Aristóteles. Ela é real, não é ideal. Mas aí você fala assim, mas eu vivo numa cidade onde um grupo de pessoas governa. Alguns vão governar essa cidade. Na minha cidade não é só um, é um grupo. Beleza. É uma possibilidade real. É possível de ser vivenciado. Então, o que você tem que fazer? Cuidar para que ela seja uma aristocracia. Porque a aristocracia é o governo dos melhores. As pessoas mais bem preparadas vão governar vocês. As pessoas melhor qualificadas vão conduzir a sociedade de vocês. Então, cuidem para que na cidade de vocês
esse alguns seja uma aristocracia. E cabe a vocês, cidadãos atenienses, fiscalizarem, ou cidadãos gregos, fiscalizarem, para que essa aristocracia não vire uma oligarquia. Porque a oligarquia, aquele grupo de pessoas, vai sempre tentar manter o poder sobre si. Ela nunca vai abrir a possibilidade de que outros participem do governo. É só você lembrar, se você já estudou, da política do café com leite no Brasil, república oligárquica no Brasil. É exatamente isso. Tentaram manter o poder sobre si durante 30 e tantos anos, conseguiram manter esse poder. Então, beleza. O Platão tinha dito para nós que a aristocracia ela se degenera, ela não pode ser vivenciada. O Platão construiu com a gente aquele caminho para chegar no rei filósofo. O Aristóteles está dizendo, não. É possível ser governado por uma aristocracia. Desde que os cidadãos, que são animais políticos, fiscalizem essa aristocracia para que esses melhores mantenham a justiça. Mas, Gigi, eu vivo numa cidade onde todos governam. A gente escolheu a possibilidade, nós, cidadãos dessa polis grega, escolhemos a possibilidade de todos governarem. De todos exercerem alguma função de governo. Bacana. Já que vocês vão escolher isso, então que seja uma democracia plena. Aquela que sempre vai buscar o favor de todos. O bem-estar de todos. Lembra que o Platão, quando se referiu à democracia, ele falou, olha, democracia vira caos, vira bagunça. Aristóteles está dizendo, não, dá para viver num modelo democrático. Desde que esse modelo pense no todos. Desde que a palavra todos esteja sempre acima de qualquer decisão. E cabe aos cidadãos dessa cidade, presta atenção, cabe aos cidadãos dessa cidade fiscalizar para que essa democracia não vire uma demagogia. Na demagogia, quem governa, governa só para o seu grupo. Na demagogia, quem governa conduz somente os interesses daquele grupo que ele representa. Então, não é em todos. Eu não lembro se na aula anterior eu falei disso com vocês. Se eu falei, eu vou repetir, porque cabe bem na aula aqui agora. Se não, eu estou falando pela primeira vez. Peguem o Brasil, por exemplo. Peguem a estrutura política brasileira hoje. Dentro dessas três possibilidades de governo, nós estamos na terceira, onde todos governam. No início dos anos 90, foi realizado no Brasil um plebiscito. Agora vai fazer 30 anos agora, foi em 92, se eu não me engano. Bom, início dos anos 90. Foi realizado um plebiscito para perguntar para as pessoas, população brasileira, qual seria o sistema de governo que nós queríamos. Perguntaram se nós queríamos república, parlamentarismo ou monarquia. Eram três possibilidades. Algo muito parecido com isso que Aristóteles propôs. E os brasileiros foram às urnas. Vai fazer agora 30 anos. E nós escolhemos uma república democrática federativa. Então, nós, dentro das possibilidades aristotélicas, optamos pela democracia. O Brasil é um Estado democrático de direito. Só que quando a gente vê a conduta dos nossos governantes, muitos deles não agem de uma democracia, agem de uma demagogia. Por exemplo, quando você vê o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, são 513 deputados que o Brasil tem. Só que esses 513 deputados, eles não defendem os interesses dos 212 milhões de habitantes do Brasil. Eles defendem os interesses do grupo deles. Então, entre os deputados, tem lá a bancada da bala, que defende os interesses dos militares. Tem lá a bancada cristã, que defende os interesses dos religiosos. Tem a bancada LGBT,
que defende os interesses das minorias. Tem a bancada ruralista, que defende os interesses dos fazendeiros. Essas bancadas, eles não lutam pelo bem pleno, pelo todos. Eles lutam pelo seu coletivo. Então, a gente pode concluir que hoje o Brasil não vive uma democracia plena. Nós vivemos uma democracia demagoga, uma demagogia. Vocês entenderam como é que é essa realidade? O que Aristóteles está dizendo para nós é que não existe só uma possibilidade ideal. Existem 3 possibilidades reais. Beleza, então ele enxerga essas 3 possibilidades reais. Mas Aristóteles entende, que existe uma possibilidade ideal. Uma possibilidade perfeita. Uma possibilidade a ser alcançada. Que ele chama de politeia. O que é a politeia? A politeia seria a cidade que iria nos conduzir à plenitude. A politeia seria aquela cidade onde nós iríamos atingir a nossa plena realização. Aquilo que lá na aula de ética a gente chama de eudaimonia. Entendam, o que o Aristóteles está falando é o seguinte: existem 3 modelos reais: a monarquia, a aristocracia e a democracia plena. Esses são ideais. Mas se você quiser atingir a perfeição, você tem que buscar aquilo que ele chama de politeia. Para o Aristóteles, o que seria a politeia? Como seria o modelo ideal? Entendam, o modelo ideal de Aristóteles é aquele que um governa, ajudado pelos melhores, em favor de todos. Ó, um governa, ajudado pelos melhores, em favor de todos. Então, o que o Aristóteles está propondo? Ele está propondo, gente, que a gente misture os 3. É a mistura da monarquia com a aristocracia e com a democracia plena. É você criar um modelo político onde você consiga colocar os 3 sistemas dentro de um modelo só. Esse seria o perfeito. Nesse, a gente atingiria a eudaimonia, a felicidade. Nesse, a gente atingiria a justiça. Você pegar o que é positivo do um governa, o que é positivo do alguns governam e o que é positivo do todos governam. Gigi, isso deu certo em algum lugar? Deu. Pessoal, quando vocês pegam a Inglaterra de hoje, século XXI, que tem a estrutura lá do século XVII, mas se mantém até hoje. Se você pega a Inglaterra hoje, ela tem exatamente essa estrutura. Você tem a rainha, um governo. Você tem a Câmara dos Lordes, que é encabeçada pelo primeiro-ministro, alguns governam. E você tem a Câmara dos Comuns, o povo, que é o todos governam. Então, a grande diferença de Platão para Aristóteles é que mesmo o modelo ideal de Aristóteles é possível de ser aplicado. A Inglaterra é prova disso. Já o modelo ideal de Platão é platônico. Então, ao misturar os 3, você chega no modelo ideal de justiça. E para nós, hoje, século XXI, o melhor exemplo que a gente tem é a estrutura política da Inglaterra. A Rainha Elizabeth, o Boris Johnson e o Parlamento Britânico, e a Câmara dos Comuns, que é a democracia. Bom, vamos entender, para a gente já encerrando essa aula, a ideia de animal político para Aristóteles. O que quer dizer o homem é um animal político? Para Aristóteles, nós nascemos para viver em sociedade. E nós temos uma capacidade de organização social. Qual é a capacidade nossa de organização social? A linguagem. Nós utilizamos da fala, da linguagem, para nos organizar. Entendam o que eu estou dizendo. O que o Aristóteles está concluindo com a gente é o seguinte: nós nascemos para viver em sociedade. Política é algo inerente a nós. Política é algo que faz parte de nossa natureza.
A política, segundo Aristóteles, é resultado da própria vida em sociedade. E a finalidade da política é levar todos a um bem comum. Então, um prefeito que governa, um governador que governa, um presidente que governa, não governa sozinho. Ele governa a partir de todos. E eles têm a função de levar esse todos a um bem maior, a um bem comum. E como nós somos animais políticos, é a nossa função fiscalizar essas pessoas para saber se eles estão ou não nos levando a um bem comum. Entendendo que a vida em sociedade é algo natural a nós. Aristóteles, a cidade, a polis, é natural. É resultado de nossa natureza. Nós nascemos para viver em sociedade. E aí, ele vai dizer o seguinte: a cidade, o Aristóteles vai dizer o seguinte: a cidade, ela é dividida em duas esferas. Uma, ele chama de esfera privada, que é a família. A família, segundo Aristóteles, tem um poder assimétrico. Ou seja, um poder desnivelado. Gente, na esfera privada, o poder não é de todos. Na esfera privada, por exemplo, o pai exerce o poder maior sobre o restante da comunidade. Assimétrico quer dizer desigual, não é nivelado. Para o Aristóteles, a sociedade privada, ela não tem um poder igual de todos. Na tua casa você não tem um poder igual. Os pais de vocês têm mais poder do que vocês. Então o poder ele é assimétrico. Na igreja, que é a esfera privada, aí, na igreja não existe um poder igual. A autoridade da igreja tem mais poder do que os outros. Na escola, que é uma organização privada, você não tem um poder igual, o poder é assimétrico. A diretora, a coordenadora, os professores têm mais poder do que os alunos. Então, todas as vezes, atenção, Aristóteles está dizendo, todas as vezes que nós vivenciamos uma esfera privada, o poder ele é assimétrico, ou seja, alguém vai ter mais poder do que os outros. Por exemplo, no caso da família que eu coloquei aqui. Agora, na esfera pública, o poder ele é simétrico. O poder é de todos. A comunidade política entende que todos os cidadãos são iguais perante a lei. Enquanto, por exemplo, na esfera privada, eu, como professor, tenho mais poder que os meus alunos, na esfera pública, eu não sou professor, eu sou cidadão como os meus alunos. Então, nós somos iguais? Enquanto, por exemplo, na minha casa, o meu pai tem mais poder do que eu, na sociedade, meu pai e eu somos iguais. Então, o que o Aristóteles está fazendo? Ele está identificando que nós nascemos para viver em sociedade, devemos atingir um bem comum e, no campo privado, respeitar as diferenças de poder, porém, no campo público, entender que somos todos iguais. Porque somos animais políticos. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha ficado claro para todo mundo. Construímos aqui a base da filosofia política para os gregos, o que é democracia, política para Platão, política para Aristóteles. Na próxima sequência, a gente vai começar a entender o que é política durante a modernidade. Tá? Se você quiser fazer esse caminho comigo, bora filosofar.